Olá, amados. Que bom termos a liberdade e a oportunidade de acesso à palavra do Senhor para nela meditarmos. Amém? E para nossa meditação eu quero trazer dois versículos que estão aqui no livro de Levíticos, capítulo 10. Olha só o que o texto nos diz. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Amados, não muito diferente da situação de Abiú e Nadab, como eles estavam vivendo diante de Deus, não tem sido diferente hoje a vida de muitos sacerdotes. Abiú e Nadab seriam a continuação do sacerdócio de Arão. Mas se você ler a palavra do Senhor, você vai ver aí que Deus já estava triste com a vida, a caminhada de Nadab e Abiú. E eles não estavam se santificando, não estavam em santidade para fazer o que fizeram e nem tinha autorização de Deus para fazer o que eles fizeram. E Deus rejeitou a ação deles, a ponto até de matá-los. Amados, nós sabemos, porque a Bíblia nos diz que Deus não mudou, certo? Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e sempre. Tudo passa, mas a sua palavra permanece. Então tudo aquilo que a Bíblia diz que Deus é, ele é de Gênesis e Apocalipse, antes mesmo da fundação do mundo. Assim como Nadab e Abiú, há muitos sacerdotes no tempo de hoje brincando com o sacerdócio que está sobre a vida dele. A Bíblia chama a nossa atenção para prestarmos atenção e termos um cuidado de como conduzimos a nossa vida. E é tão interessante que Jesus, pelo que ele fez, ao rasgar o véu de cima para baixo, nos deu livre acesso a um papel que só o sacerdote tinha, que era de acessar o Pai por meio da nossa oração, da nossa própria vida, e Deus ouvir e responder. Então, quando nós pegamos esse privilégio que temos hoje por meio de Cristo, de entrar no Santos dos Santos por meio das nossas orações, nós devemos tomar muito cuidado com a nossa conduta. Apesar que, muitas vezes, o teto pode estar de bronze e o chão pode estar de ferro. Ou seja, nossas orações não passam, ou seja, nós não temos acesso aos Santos dos Santos e ficamos numa situação muito delicada, caso assim seja a realidade da vida de qualquer um de nós que estejamos fazendo aquilo que não agrada a Deus, que quebra os seus mandamentos, seus estatutos, suas leis, seus princípios, suas ordenanças. Era o que estava acontecendo com Nadab e Abiú. Eles estavam fazendo aquilo que estava entristecendo ao Senhor diante do papel sacerdotal que eles tinham. Eles não estavam honrando a Deus, não estavam honrando seu pai. E é muito interessante que Deus chama a atenção de Arão por ele não corrigir, não disciplinar os filhos dele a ter uma conduta correta. E Deus os mata.
E a Bíblia fala aqui que eles pegaram o incensário, era um objeto, né? Separado, específico para colocar incenso. E colocado ali o incenso, era colocado o fogo. E este incensário ali com o incenso e o fogo, ele era levado ali no Santos dos Santos para que a fumaça cobrisse o Santos dos Santos e houvesse ali, vamos dizer assim, ainda um certo impedimento total à glória do Senhor. Então aquela fumaça do incensário enchia o templo, né? Enchia ali o Santos dos Santos. E só o sacerdote podia fazer isso. E se ele tivesse com a vida, com a conduta incorreta, as suas vestes sacerdotal tinha uns apetrechos, né, nas orlas, como sininhos, e sobre seus pés sobre seu pé era amarrado uma corda, porque se ele entrasse indevidamente no Santos dos Santos, ele morreria. Então era puxado por essa corda o seu corpo. Eu acredito que Nadab e Abiú, pelo que a gente lê a palavra e a gente observa, que eles tinham consciência que o que eles estavam fazendo estava errado. O que não é diferente de nós hoje. Mas é interessante pensar que todos nós temos acesso ao Santo dos Santos, mas ainda assim existe as autoridades constituídas por Deus como pastores, algumas denominações presbíteros, algumas denominações reverendas, ou seja, todos aqueles que representam a congregação, representa a igreja perante Deus, que são os responsáveis pelas ovelhas perante Deus, que vão ter que dar conta perante Deus. Essas pessoas, elas têm uma responsabilidade maior, um acesso mais direto ao Senhor por responder pela vida das ovelhas. Então, imagina hoje a conduta desses homens, dessas mulheres, né, que tem sobre a vida dele, nós que temos, porque eu também tenho sobre a minha vida, essa unção, essa função, esse privilégio de ser um pastor diante de Deus. Ainda que os homens olham para mim, não me veem como pastor, mas eu não estou preocupado com isso, eu sei da unção que está sobre a minha vida. Mas em si essa palavra, ela vem para nós, principalmente para nós, pastores, sacerdotes diante de Deus, em favor das ovelhas do Senhor. Então nós precisamos tomar muito cuidado como a nossa vida está. Porque se a nossa vida não estiver correta, nós poderemos morrer primeiramente espiritualmente. Teto de bronze e chão de ferro, nossas orações são impedidas. Conduzir um aprisco sem realmente ter a liberdade e a acessibilidade por meio da santidade ao Santos dos Santos, à sala do trono diante de Deus, isso é muito sério, amados. Mas como Deus não mudou, quem disse que Deus não mata? Houve uns tempos atrás, amados, que alguns homens estavam morrendo em cima do altar. Alguns homens estavam morrendo em cima do altar. Então, nós precisamos ter essa cautela. Nós precisamos tomar muito cuidado quando nós vamos diante da presença de Deus, buscar a presença de Deus, entrar nos santos dos santos para ouvir o Senhor. O fogo aqui foi profano. O que é profano? É aquilo que vai contra o sagrado, aquilo que fere o sagrado, aquilo que é impuro, aquilo que é pecado, aquilo que Deus não aceita, aquilo que Deus é abominável. E a Bíblia disse que o incenso deles foi oferecido por fogo profano. Olha só o que a Bíblia nos diz. Diz que eles acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor. Amados, se nós formos tipificar esse fogo aqui, profano, não era o fogo de Cristo.
Lembra que lá no Novo Testamento disse que nós seremos batizados com o Espírito Santo e com fogo? Sabe por quê? Porque Jesus é fogo. E a gente sabe que foi a morte, a ressurreição e o estar à direita de Deus, a pessoa de Jesus à direita de Deus, se fez dele o nosso intercessor. O próprio Senhor Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o único mediador entre Deus e o homem. Então, ou seja, eles não tiveram o fogo da pessoa de Cristo neste incenso. Tipificando o incenso, nós sabemos que o incenso ele é reconhecido como oração. E o incensário aqui com o incenso, ele estava representando pelo sacerdote a intercessão pelo povo. Só que o incensário com o incenso não era profano, mas o fogo era fogo estranho. O que eu entendo com essa palavra para nós hoje, amados? Que se nós não tivermos a aprovação de Cristo, a intercessão de Cristo, se a nossa vida, que é um instrumento do Senhor, que como mediador diante de Jesus para com Deus, não tivermos passando por Cristo, nós corremos o risco de morrer. A nossa vida pode ser fogo estranho. Nossa vida pode ser profana perante o Senhor. Ou seja, se estivermos em pecado, corremos o risco de tentarmos aproximar de Jesus e do Pai e sermos mortos. Já pensou, amados, se essa realidade fosse no tempo de hoje? Eu acredito que possivelmente não teria tantos pastores como tem hoje, tantas autoridades, representantes aí da igreja na face da terra como tem hoje. Porque muitos que surgiram aí, surgiram de meia porta. Tem muitas igrejas hoje aí, amados, que tem pessoas lá dentro como autoridades, não sendo autoridades de Deus. E estão colocando coisas profanas, ou estão tentando colocar coisas profanas no altar do Senhor, que não está chegando por não ser reconhecido como autoridades, como sacerdotes diante de Deus. E aí? Como essas pessoas estão diante dos olhos de Deus? Quando a gente vai para Timóteo, lá tem a representação de como deve ser aquele que aspira ao episcopado, ou seja, aspira o sacerdócio. E se ele não se encaixar, não se enquadrar naquilo, amados, então está profanado o ministério, a vida do sacerdote. Ah, mas hoje nós estamos na graça, amados. A graça não anula a pessoa de Deus, quem ele é, a pessoa de Cristo, quem ele é, a pessoa do Espírito Santo, quem ele é, e nem a palavra de Deus. Como então nós podemos ver realmente uma igreja prosperar? Se por acaso o representante estiver profanado, não estiver santo diante do Senhor. Eu não estou falando perfeito não, amados, porque nenhum ser humano na face da terra é perfeito, mas nós devemos buscar viver uma escolha de vida em santidade para que possamos ser sacerdotes diante de Deus. E aqui Abiú e Nabal não estavam na condição desse sacerdote. E ainda ofereceram fogo estranho, profano, que não tinha a aprovação de Cristo, que não era o próprio Cristo por meio dessa oferta diante do Senhor. Tudo que em nós e através de nós nos dispomos para Deus tem que passar pelo crivo da pessoa de Cristo Jesus. Tem que passar pelo sangue, tem que passar pela pessoa, tem que passar pelo fogo de Cristo.
para estar purificado e santificado e agradável a Deus, como aroma agradável a Deus. Esse incenso aceso aqui não chegou diante de Deus de forma agradável. E muitos sacerdotes e muitas pessoas têm tido suas orações impedidas por teto de bronze, porque estão com fogo estranho em seu altar. Eu e você sabemos que a nossa vida hoje é o altar de Deus, nós somos templo do Deus vivo. E se este altar estiver profano, tudo nele está profanado. Quando nós vamos para a Bíblia, amados, e percebemos que nem mesmo os sacerdotes podiam sair com suas roupas de dentro do tabernáculo, porque as roupas eram santificadas e elas poderiam santificar as pessoas de uma certa forma, se elas não tivessem santificadas, aponta até no sentido de matá-las. Então era muito sério, amados. Olha para você ver. As roupas, as vestes do sacerdote, eles tinham que ir com a dele, chegar lá, trocar para entrar no Santo dos Santos. E quando saíssem, antes de sair, trocar as roupas e vestir as suas próprias, para que eles não saíssem com as roupas santificadas, de tão sério que era. De tanto poder que havia de Deus dentro do tabernáculo e de tudo que havia ali, de todas as peças, até mesmo das vestes dos sacerdotais. Então imagina no tempo de hoje, toda a condição pela graça que da nossa vida em tipificação, né, em figurar a nossa vida, a nossa conduta perante Deus. Se tiver profanado, como fica isso? É isso que eu quero chamar a nossa atenção. Perfeito só no final. Depois de tudo consumado, vamos então estar diante de Deus, do trono. Mas até lá nós temos que escolher e vivermos uma vida aqui na terra, buscando essa vida de santidade, esse nível de santidade agradável a Deus. Não para o homem, não para provar nada para o homem, mas para Deus. De forma que a nossa vida aqui seja como aroma agradável ao Senhor, principalmente nós que somos pastores, amados. Você, pastor, pastora que me assiste nesta hora, se nós somos intercessores diante de Cristo para chegar ao Pai, a nossa intercessão, nós temos que ser aromas agradáveis para Jesus. Para Ele receber e levar ao Pai a nossa causa, a causa das nossas ovelhas. E será que estamos vivendo essa vida? Eu reconheço que falho, amados. Eu reconheço que tenho falhado. Eu não sou perfeito. E as maiores falhas que eu reconheço na minha vida nesses últimos tempos, está aqui, ó, travada aqui. E eu tenho orado e pedido a Deus que eu tenha a mente e os pensamentos de Cristo para começar a agradar a Deus aqui. Porque não adianta eu ter a função e estar dentro da casa do Senhor, subir no altar, pregar, fazer e acontecer, se minha mente, meus pensamentos não são de Cristo. Está profanado esse altar. Então quer dizer que então ninguém pode? Não, amados, eu quero que vocês entendam o seguinte: muitas vezes homens e mulheres de Deus estão já acostumados e cauterizados na aceitação de que ele é assim. Não, eu posso cada dia ser melhor. Eu quero todo dia oferecer um incenso agradável ao Senhor. Eu quero todo dia que a minha vida não tenha nenhum fogo profano, impuro nesse altar. Porque tudo que tiver nesse altar e tudo que minha vida tipifica de incenso, de incensário, para ter o incenso, para ser queimado, seja queimado pelo fogo de Cristo, mas agradável como um aroma agradável ao Senhor. É isso que me chama a atenção, é isso que me preocupa, é isso que eu quero viver para Deus. Tem sido fácil conseguir? Não, tá uma luta. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, através do seu Espírito, cada dia tem me ensinado, cada dia tem me chamado a atenção, me mostrado o que eu preciso corrigir na minha conduta. A Bíblia nos diz que eles ofereceram perante o Senhor sem que tivesse sido autorizados. Amados, além de pegar o incensário, pegar incenso, colocar fogo profano,
eles fizeram sem ser autorizado, sem ser aprovado por Deus para fazer o que eles fizeram. E aí? Como fica isso? Mês passado, em novembro, eu tive a oportunidade de conhecer um pastor em um outro lugar, de uma outra região. E da própria boca dele eu ouvi ele dizer que ele não foi chamado para fazer o que ele estava fazendo. Amados, isso é muito sério. Eu não quero fazer nada que Deus não tenha me ungido e me chamado e me enviado a fazer, amados. Não, não. Aquilo que arde no altar da minha vida, que é o meu coração, é um incenso que precisa ser queimado por Cristo para chegar diante de Deus como aroma agradável. E é esse incenso queimando pelo fogo de Cristo no meu altar que vai agradar a Deus. Ou seja, é aquilo que Deus me chamou, me ungiu e me envia a fazer que agrada a Deus. Porque se eu fizer algo que Deus não me aprova a fazer, eu vou morrer. A primeira morte é a espiritual. E infelizmente muitos têm morrido espiritualmente e têm morrido fisicamente. Amados, tem muitos pastores e pastoras suicidando. Muitos, não são poucos não, só não é divulgado. Mas a gente fica sabendo, principalmente a gente que tem essa função, essa unção de Deus sobre nossa vida pastoral. Então a gente ouve, colegas vão compartilhando com a gente sobre pastores, sobre os nossos colegas de ministério suicidando, morrendo. Sabe por quê, amados? Estão vivendo de forma profana e não estão conseguindo viver o peso do pecado e não conseguem, por meio do orgulho, da soberba, se humilhar diante de Deus e tem morrido. Morrer primeiramente espiritualmente, por consequência vem a morte física. E é o que está acontecendo com a maioria dos pastores hoje na face da terra. E essa condição de suicídio que nós estamos vendo, eu estou falando é no Brasil, tá? Porque aí fora a gente não ouve, mas no Brasil. A Bíblia fala para mim e para você que eles fizeram o que não tiveram a aprovação. Não tiveram a autorização de Deus para fazer. A Bíblia diz que então saiu fogo da presença do Senhor. Então, agora o verdadeiro fogo sai, e olha só o que acontece, e os consumiu. Amado, a Bíblia diz que de Deus não se zomba, que de Deus não se escarnece. Não pensemos nós que enganamos a Deus, que podemos ter uma má conduta e ir para diante de Deus, que Deus vai receber, porque nós estamos ali nos dispondo, porque é uma oportunidade que foi nos dada, e vamos chegar a ele de qualquer forma, porque não é dessa forma, principalmente fazendo aquilo que não foi autorizado. Agora presta atenção, amados. Imagina um homem ou uma mulher ungido como autoridade diante de Deus, que vai tocar no santo de forma profana, representando Deus, achando que Deus vai aceitar. Traz para a realidade hoje, que estamos na graça. Como que um homem e uma mulher pode pensar, qualquer líder, qualquer representante do povo de Deus, qualquer representante diante de Deus das ovelhas do Senhor, porque as ovelhas são dele, não são nossas, apesar que tem muitos aí achando que as pessoas são delas, pode usar um ministério, usar um aprisco, usar ovelhas
ir diante de Deus de forma profana, achando que está bem na fita, que está bem de Deus, diante de Deus. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Deus não mudou. A Bíblia então agora nos diz que saiu fogo do Senhor e os consumiu. Saiu fogo de diante do Senhor. Esse fogo, amado, quando eles estavam ali oferecendo o incensário, atravessou o véu, porque eles estavam no santo lugar. O fogo saiu do santo dos santos sem queimar o véu e consumiu esses dois. O problema, amados, é que tem muito homem e muita mulher com o título de pastor. Tem muito homem e muita mulher ungidos a pastores que estão pensando que estão no santo lugar e que têm acesso ao Santo dos Santos com uma vida profana. Eu trazendo essa palavra para vocês aqui agora, eu tenho que rever a minha vida e a minha conduta, porque eu estou falando no nome do Senhor, estou pregando a palavra do Senhor, porque senão o mesmo que eu estou trazendo para te despertar pode vir contra mim mesmo, porque eu estou falando em nome do Senhor. Então, amados, saiu fogo de diante de Deus e consumiu Nadab e Abiú. A Bíblia disse que eles morreram perante o Senhor. Nesse tempo aqui, amados, não se perdia o direito de céu, de eternidade. Mas para viver o tempo que cada um tinha que viver nessa terra, tinha que viver de acordo com os mandamentos, com a lei. A graça nos beneficia, mas tem pessoas que acabam sendo prejudicados por uma má conduta e perde o privilégio de viver o benefício da graça e morre. A Bíblia deixa para mim que tem pessoas que morrem antes do tempo. E uma das causas de morrer antes do tempo, que está acontecendo na vida de muitos homens e mulheres aí na face dessa terra, principalmente da nação brasileira, é exatamente por estar com a vida profana, o altar profanado, e querendo entrar no Santos dos Santos na representação de sacerdote agradável a Deus, sendo que não estão agradando a Deus. E ainda fazendo o que não foi aprovado para fazer. Só que hoje, amados, nós temos a condição de, por meio de Cristo, sermos salvos. Hoje não é como no Antigo Testamento. Hoje, para eu ser salvo, eu preciso reconhecer, confessar e ter fé que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Mas, como em Filipenses 2 diz, desenvolver a minha salvação para que eu não perca. Porque quando Deus matava as pessoas lá no passado, você vai ver que a maioria delas morriam perante Deus, ou seja, então elas tinham direito à eternidade. Você vai ver muito pouco na Bíblia, e se eu não estou falho da memória, acho que são 2 ou 3 vezes que a Bíblia se refere literalmente a Satanás. Uma delas está no livro de Jó, e a outra está no livro, acho que de Deuteronômio, se eu não estou falho. E tem mais um livro do Antigo Testamento que se refere literalmente à pessoa de Satanás. Como está a sua vida? Como está a nossa vida? Está como aroma agradável? Como está a nossa vida como altar? Está como um altar santo, onde que o fogo arde continuamente? Ou seja, este fogo é Cristo, ele está continuamente em nossa vida, por estarmos agradando a Ele? Estamos fazendo verdadeiramente o que fomos chamados para fazer? Estamos tendo a aprovação de Deus para fazer o que estamos fazendo? Muitos homens e mulheres estão hoje distante da sua função, do seu ministério perante Deus, diante dos homens,
porque estão sendo trabalhados pelo Senhor. Porque estão sendo cuidados pelo Senhor. Ou seja, Deus está buscando cuidar delas para que elas possam continuar o sacerdócio de forma agradável ao Senhor. E muitas delas não estão entendendo, estão se revoltando. E com essa revolta, a Bíblia diz que quem é revoltar traz para si condenação, está insistindo em fazer o que Deus não chamou para ser feito. E Deus não autorizou a fazer. Cuidado com isso. Jeremias 26:13. Dá uma meditada lá. Antes que aquilo que Deus com certeza está tentando falar para você que você não quer ouvir, venha sobre você a ira dele. Assim sejam todos nós. Amém? Porque todos nós temos acesso ao Santos dos Santos por uma vida agradável a Deus nesta terra. A Bíblia diz que tudo está diante dos olhos de Deus. A minha, a sua vida está diante dos olhos de Deus. E Ele sabe o que não agrada a Ele em mim e em você. E se por escolha não escolhemos viver o que é certo, amados, podemos ter a certeza que já estamos morrendo espiritualmente. E a consequência disso é muito séria. Pode haver a morte física e o inferno como eternidade.